é domingo e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um programa do Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e durante a semana atuo como advogada, mas no domingo eu assumo um novo papel, que é o de apresentadora desse programa, que fala de assuntos imigratórios de uma maneira descontraída, informativa. É uma maneira da gente continuar nutrindo a esperança do sonho americano para você que está nos Estados Unidos e quer permanecer, para você que está fora dos Estados Unidos e sonha em viver na terra do tio Sam. Nesse período tão turbulento e de tantas mudanças na questão imigratória, a gente está vivendo um momento que não tem precedentes na história imigratória dos Estados Unidos. O governo americano suspendeu temporariamente a emissão. Muito importante enfatizar isso. Não é o trâmite, a análise, não são as entrevistas, é a emissão de green cards para indivíduos de alguns países que, segundo estatísticas publicadas pelo governo americano, são os maiores violadores da questão do public charge. O Brasil se encontra nessa lista. E para você que não sabe o que é o public charge é uma análise feita pelo governo americano, não só do seu comportamento anterior em ter se valido, em ter usado benefícios financiados pelo governo, tá? E também a sua probabilidade de utilizar esses benefícios no futuro. O brasileiro entrou nesse balaio, não me surpreende. Por quê? É porque é brasileiro? Longe disso. Temos hoje um dos maiores números de brasileiros se legalizando nos Estados Unidos. Depois da mudança da dinâmica imigratória de brasileiros vindo para os Estados Unidos nos anos 80 e 90 de forma irregular, os anos 2000 e 2010, as décadas de 2000 e de 2010, viram uma mudança de 180 no perfil do brasileiro que vem para os Estados Unidos, e a pandemia trouxe uma nova leva de brasileiros, aqueles que estão buscando se estabelecer no país, buscando qualidade de vida e vindo de uma forma legal. Nunca houveram tantos brasileiros portadores de visto e de residência legal nos Estados Unidos. Como que isso impacta a questão do public charge? Se você é um portador de green card, ainda nesse momento, o governo pode analisar se você está utilizando benefícios do governo e se você se torna um encargo público. Mas isso não é exclusivo de quem tem um green card. Isso pode acontecer com indivíduos que estão nos Estados Unidos com visto de turista. E nos últimos 10 a 15 anos, o que vimos foi um grande crescimento de indivíduos vindo para os Estados Unidos, principalmente buscando fazer o nascimento de seus filhos aqui e se beneficiando dos auxílios financeiros apresentados pelo governo nessas situações de emergência. E o governo americano marcando em cima não só dos brasileiros, mas mudando a maneira como analisa a questão imigratória no geral, e pela primeira vez na história impondo limitações para aqueles que querem vir para os Estados Unidos de uma forma legal. Quem é portador de green card tem, em grandes circunstâncias, em grande maioria, um processo que foi embasado ou apoiado por um patrocinador financeiro. E por que o governo faz isso? O governo quer cobrar de alguém essas despesas que esse novo imigrante pode apresentar. Então, principalmente você que está fazendo um processo para os seus pais ou se responsabilizando financeiramente por um cônjuge, é importante que você saiba que esse contrato não significa que você vai sustentar essa pessoa. Esse contrato significa que você vai se responsabilizar por reembolsar o governo americano caso essa pessoa venha a utilizar benefícios financeiros desse mesmo governo. Section 8 é um deles, que é um programa de subsídio para residência. Alguns programas que financiam o acesso a comida, cestas básicas ou alimentos, e também alguns programas que visam cobrir tratamentos médicos. Historicamente, o governo processou poucos patrocinadores financeiros e em alguns estados, pouquíssimos estados, esses contratos que são
trilaterais, ou seja, o imigrante, o patrocinador financeiro e o governo, são utilizados em fóruns, em varas de família, para estipular pensão alimentícia. A Flórida não é um dos estados que costuma aderir a esse tipo de situação. E por que eu estou falando disso aqui, nesse âmbito de public charge? Quando o public charge é analisado dentro da imigração nos Estados Unidos, que aí estamos falando do Department of Homeland Security, que é o Departamento de Segurança Interna, que governa as leis imigratórias executadas pelo USCIS. É muito mais difícil para o governo usar o seu poder discricionário. Então, no momento, não houve uma suspensão na emissão de green cards para brasileiros. Pelo contrário, processos continuam sendo avaliados e aprovados. O que está acontecendo é que houve uma suspensão na emissão de green cards para aqueles que estão passando por um processamento consular. O governo não deu ainda dicas ou informações de como limitará ou como aplicará essa lei do public charge. Então, eu, Renata Castro, para os meus clientes, a minha recomendação foi: é melhor esperar a próxima diretiva do governo do que passar por uma entrevista e depois ser analisado por algo que você nem sabe se você pode ter violado. Por que eu falo isso? É muito fácil identificar quem já violou a questão do public charge, mas a análise do public charge é uma questão de violação anterior e probabilidade de violação futura. Será que eles vão usar histórico médico? Será que eles vão usar idade? Ninguém sabe, estamos numa incógnita. Então, para os meus clientes que hoje já moram nos Estados Unidos, e principalmente aqueles que vão fazer um pedido de perdão, pedido do I-601A, e vão passar por um processamento consular, a primeira dica que eu tenho dado para eles é de buscar um seguro de vida com um benefício em vida. Por quê? É claro que se você tem como refutar o argumento do governo de que você vai usar os benefícios governamentais caso você venha ter um problema de saúde crônico, e você tem como se respaldar e falar: não, governo, eu tenho já um plano B para isso, eu tenho uma contingência, fica muito mais fácil argumentar que aquela decisão do governo é arbitrária. Então, se você quer saber mais a respeito dessa estratégia, você pode entrar em contato com o nosso escritório, que o QR Code está aqui embaixo, mas essa é uma excelente oportunidade para você se precaver antes de passar por essa entrevista consular. A entrevista consular, na minha opinião, é uma das mais perigosas. E por quê? Várias das decisões emitidas pelos consulados não são apeláveis. E o que quer dizer isso? Você vai ter que passar por um sistema de revisão interno do Departamento de Estado e não por um processo de apelação nos fóruns. E eu, se tiver que escolher, sem sombra de dúvidas, vou escolher um processo de apelação judicial, porque daí você tem um avaliador imparcial dos fatos, um juiz ou até mesmo um júri, dependendo de como o seu caso vai chegar a uma apelação. E antes de continuar falando de estratégias para a questão do public charge, eu quero deixar um informativo para você que está nos Estados Unidos, que está buscando uma oportunidade de se profissionalizar. A USA for All Institute acaba de lançar o primeiro programa para capacitar tradutores e intérpretes para entrevistas de green card e asilo em todos os Estados Unidos, desenvolvido por uma advogada de imigração. Você pode se capacitar em um final de semana e, com 2 a 4 sessões de tradução, recuperar o seu investimento no curso de capacitação, que é o primeiro a não só ser desenvolvido por uma advogada de imigração, mas também a apresentar um diretório. Você que está procurando um tradutor, intérprete para te acompanhar numa entrevista de imigração, você pode entrar no nosso site USA for All Institute e localizar alguém no idioma que você busca e na região onde você busca. Ter as ferramentas certas para um processo imigratório nesse momento é imprescindível para se respaldar e aumentar as probabilidades de êxito no seu caso. E voltando a falar da questão do public charge, que é o assunto do programa de hoje,
demonstrar planejamento financeiro por meio de seguros, reservas financeiras, tratamento médico, vai sim ser um fator que pode ser analisado, ou serão fatores que podem ser analisados pelos agentes consulares nesse momento de determinação de uma aplicação do public charge ou não. Mas o public charge é um exercício de futurologia. Porque o que impede uma pessoa completamente saudável de da noite para o dia ficar doente e perder a capacidade de prover para si mesma? Então, para você que está pleiteando um green card para os seus pais, importante ter um planejamento também. Eu sou grande proponente da apresentação de apólices de seguro de vida com um benefício em vida, porque um dos benefícios que você tem na imigração é que não há uma restrição evidenciária. Tudo que você quiser e puder apresentar em seu argumento pode ser apresentado em seu argumento. Mas a contrapartida disso é que o governo também pode usar todos os argumentos que considerar adequados para justificar a decisão deles. Inclusive o argumento de uma decisão discricionária, que é a mais difícil de sobrepor. O governo tem poder discricionário absoluto em processos imigratórios e, de acordo com as tendências políticas, aumenta, a intensidade ou abaixa de acordo com a sua agenda. E a agenda atual é de negar mais e aprovar menos. E por isso que ter um planejamento, ter as informações, fazer um estudo. Você que está se tornando patrocinador financeiro de alguém, se informar se essa pessoa já utilizou benefícios imigratórios no passado, para que você possa se respaldar e se proteger, é imprescindível nesse momento. Eu, como advogada de imigração, mais de uma década, atuando como advogada e quase 20 anos envolvida no meio imigratório, além de quase 3 décadas aqui nos Estados Unidos, vivendo como imigrante, que é a grande escola, posso afirmar que a tecnologia tem sido uma grande aliada dos governos em limitar acesso a benefícios imigratórios. Então você, imigrante, você brasileiro que quer morar nos Estados Unidos, ao invés de se frustrar e desistir do seu sonho, você deve usar esses artifícios em seu favor. A informação pode sim fazer toda a diferença para você que busca morar nos Estados Unidos ou permanecer nos Estados Unidos. Você sabe que todo domingo a gente tem um encontro aqui no Conexão Imigração USA, onde eu, Renata Castro, que sou advogada de imigração, vou te informar, te entreter e, quem sabe, conseguir convencer você a viver o que eu considero o maior sonho de todos, que é o sonho americano para você e para sua família. Domingo que vem a gente está de volta aqui na Record Américas antes do Domingo Espetacular. Até lá. O programa Conexão Imigração USA desse domingo falou de um assunto polêmico, a suspensão na emissão de green cards por parte de consulados e embaixadas americanas, impactando brasileiros. Você que assistiu o programa conheceu algumas das estratégias que eu, como advogada de imigração, tenho compartilhado com os meus clientes. E eu quero saber o que você achou do programa. E mais, esse programa é feito com o intuito de informar você. O que você quer saber? Qual é o tema que você sugere para o próximo Conexão Imigração USA? Lembrando que todo domingo, antes do Domingo Espetacular, eu e você temos um encontro marcado na Record Américas.